A gente começa essa edição falando do 4º dia de paralisação dos caminhoneiros. Em todo o país, a greve já provoca muitos reflexos. Entrega de alimentos comprometida, redução do serviço de ônibus, combustíveis mais caros. Isso quando os postos ainda têm estoques. Fora as filas para tentar abastecer. Esses são alguns dos efeitos em várias cidades. A gente vai conversar agora com o repórter Tiago Scheuer, em São Paulo, porque a prefeitura da capital chegou a mencionar que 40% da frota de ônibus não circularia hoje. Tiago, bom dia para você. Essa previsão se confirmou agora de manhã ou os ônibus estão com a circulação maior? Conta para a gente o que está acontecendo. Pois é, Cecília, a maior parte deles está sim circulando normalmente, viu? Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha aqui na Globo News. A gente está num terminal importante aqui na zona sul da capital paulista, o terminal Santo Amaro, e daqui saem muitos ônibus que vão para o centro da cidade. Então, muitos passageiros usam esses ônibus para trabalhar, chegam cedo por aqui, fazem filas aqui, ó, grandes, você vê aí nas imagens, muita gente já posicionada para pegar os ônibus. E por aqui tem duas empresas, das 12 que a prefeitura anunciou, que seriam as mais afetadas por essa redução aí de 40%. Então, de cada 10 ônibus, 4 ficariam nas garagens, até por falta de combustível também, tendo a ver com a greve que os caminhoneiros estão fazendo, paralisando aí muitas áreas, né, do Brasil. O que a gente sabe aqui é que só 2 empresas de ônibus da zona norte da cidade é que foram afetadas por essa redução no número de ônibus hoje. Então, 2 dessas empresas que abastecem a zona norte aqui da cidade de São Paulo, aí sim, saíram com menos ônibus nas ruas hoje. Só que aqui na zona sul, tudo normalizado e também ao longo de toda a cidade, né, nas zonas lestes, zona oeste e também aqui na zona sul, aí sim os ônibus estão circulando normalmente. Conversei agora há pouco com um funcionário de uma dessas empresas aqui da zona sul e ele me confirmou ainda que está tudo normal, os ônibus estão saindo daqui. O que a gente consegue perceber aqui no terminal Santo Amaro é que os ônibus de uma dessas empresas, a empresa Gatusa, eles se posicionam nessa plataforma. O que a gente percebe é que eles vêm um atrás do outro para ir em direção ao centro da cidade e as pessoas estão embarcando normalmente, não tem ainda consequência por aqui. Os passageiros ouviram falar dessa redução, mas quando chegam aqui, eles veem que está tudo normalizado por enquanto. É o que o funcionário me falou. Até este momento, está tudo ok, viu, Cecília? Aqui da zona sul da cidade e também de outros lugares, está tudo normalizado, né? Essa redução não se confirmou. Só em 2 empresas, então, da zona norte da cidade de São Paulo. Cecília. Maravilha, Tiago, agradeço pelas informações. Ao seu lado aqui no telão, a gente já está com a Solange Freitas, que está acompanhando tudo o que vem acontecendo nos últimos dias lá no Porto de Santos, que, vamos lembrar, é o maior da América Latina. Solange, preciso saber de você se os acessos seguem bloqueados aí no Porto. Oi, Cecília, bom dia para você, bom dia a todos. Como você falou, né, o maior porto da América Latina continua praticamente parado. Os 2 acessos nas 2 margens do porto, tanto no lado de Santos, onde nós estamos, quanto do lado do Guarujá, estão bloqueados. Nenhum caminhão tem acesso aos terminais. Isso está acontecendo desde a madrugada de domingo para segunda. Essa rua aqui onde nós estamos, um dos principais acessos aos terminais de Santos, a gente nunca vê essa imagem, sempre tem muitos caminhões circulando e hoje está assim. Aliás, nos últimos dias está assim. Nenhum caminhão passando por aqui, não tendo acesso aos terminais. O que a gente vê aqui no Porto de Santos é que os caminhoneiros estão ganhando força, estão ganhando o apoio da população. Eles continuam aqui mobilizados para que, se passar algum caminhão, eles não deixem ter acesso aos terminais, mas isso nem está mais acontecendo, né? As empresas não mandam mais os caminhões e a gente vê a todo momento a população, entidades, associações, comerciantes chegando aqui com o café da manhã, com alimentos, com bebidas, para dar apoio a esse pessoal para que eles continuem de vigília aqui. O Sindicato dos Operadores Portuários encaminhou uma nota para a nossa redação dizendo o seguinte, que está chegando no caos logístico aqui no Porto de Santos e que daqui a pouco os prejuízos serão irreparáveis. Dentro dos terminais, a operação que ainda acontecia nos navios, essa também já está parando
faltando em algumas empresas porque os terminais estão ficando sem combustível. Os navios não está chegando a alimentação para a tripulação dos navios e muitos estão indo embora com menos carga, indo embora só com o que tinha até a hora que começou essa greve geral aqui no Porto de Santos, 4º dia de paralisação. E ontem, aqui na Baixada Santista, a situação foi a mesma em vários pontos do país, ou seja, uma corrida muito grande para os postos, o pessoal querendo abastecer os carros, filas imensas e vários postos de gasolina já não tem mais combustível. E hoje as empresas de ônibus já anunciaram que vão ter menos veículos circulando por aí. As empresas estão fazendo o seguinte, vai ter mais ônibus nos horários de pico e naquelas linhas onde tem mais passageiros. No restante, a população tem que ficar bastante atenta porque vai ter problema para ir e vir o pessoal que depende de ônibus, Cecília. Obrigada, Solange, pelas informações. Do porto, a gente vai para o aeroporto, porque a falta de combustíveis também está ameaçando o funcionamento dos aeroportos. Em São Paulo, a Polícia Militar chegou a escoltar caminhões-tanque até o aeroporto de Congonhas para garantir o abastecimento dos aviões. Jaqueline Brasil está acompanhando. Jaqueline, bom dia. Até quando o abastecimento está garantido? Bom dia, Cecília. Bom dia a todos. Olha, acabei de checar essa informação e a informação atualizada, segundo a assessoria de imprensa da Infraero aqui no aeroporto de Congonhas, é que esse combustível que chegou durante a noite, ele vai garantir o funcionamento até as 11 horas da noite de hoje aqui no aeroporto de Congonhas. Eu perguntei sobre o dia de amanhã, na sexta-feira, e essa informação, segundo a assessoria, vai chegar ao longo do dia. Então, a informação principal que nós temos, o aeroporto de Congonhas abriu às 6 horas da manhã, que é o horário normal, e está garantido o funcionamento até a noite, até as 23 horas. É claro que a orientação, a recomendação é que o passageiro entre em contato com a aviação, com a operadora, porque a recomendação da Infraero é que os operadores das aeronaves façam um planejamento estratégico dos voos. Porque se, por exemplo, precisar cancelar algum voo por medida aí de planejamento, por causa do combustível, o passageiro tem que ser avisado e se reprogramar. Mas, por enquanto, não tem nenhum voo cancelado, tá? Havia até esse perigo, essa questão de se hoje não houvesse combustível, como é que ficaria, mas por causa da escolta desse combustível, através dos policiais que chegou aqui ao funcionamento. A gente vai dar uma olhadinha aqui, até para mostrar como é que está a situação do saguão do aeroporto de Congonhas. Essa movimentação é normal, tá? Aqui, uma das operadoras das companhias aéreas ali para fazer o check-in, e a gente pode até dar uma olhada também como é que está o painel aqui de partidas. Nós chegamos um pouquinho antes das 6 horas da manhã. E aí a gente deu uma verificada até, todos os voos programados desde as 6 horas da manhã, todos ali já com a partida estimada, todos dentro da programação. Além disso, a Infraero disse que está entrando em contato também com os órgãos públicos para garantir a chegada de mais combustível aí nos próximos dias. Cecília. Obrigada, Jaqueline, pelas informações. De São Paulo, a gente vai a Recife, porque por lá a greve dos caminhoneiros afetou bastante o preço da gasolina. Tem posto vendendo produto por quase R$ 9,00. Vamos conversar com a Camila Torres, que está acompanhando a movimentação desde cedo nos postos por lá. Bom dia, Camila. Diante desse valor abusivo, o Procon está fazendo fiscalizações por aí, né? Tá sim, Cecília. Bom dia para você, bom dia aos nossos assinantes. Ontem foi aquele desespero aqui na região metropolitana do Recife. Os motoristas tentando encontrar postos que ainda tivessem álcool ou gasolina para vender. Foi um dia, assim, de fila em todos os lugares aqui das cidades. E hoje é um dia de muita incerteza, porque vários postos de gasolina já estão sem combustível hoje para vender. Ontem, a média da gasolina, que era de R$ 4,30 aqui na região metropolitana, alguns postos passaram a vender por R$ 5,00, R$ 6,00 até. E teve esse posto especificamente que você está falando, que passou a vender a gasolina por R$ 8,99. Aí não teve jeito, fiscalização bateu na porta, o Procon multou o dono desse posto em R$500 mil, R$500 mil, e claro, o posto foi interditado.
Outros 2 postos de combustíveis aqui da região metropolitana também foram interditados por causa da alta nos preços. Agora, a maioria dos postos está mesmo agora sem combustível. Foi acabando ontem à tarde, hoje pela manhã, já sem. Esse aqui, por exemplo, ó, acabou a gasolina, acabou inclusive ontem à tarde. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, já não tinha mais nem álcool, nem gasolina para vender nesse posto daqui. A crise de desabastecimento já está afetando, claro, outros setores também. Na Ceasa, a Central de Abastecimento de Alimentos aqui no Recife, por exemplo, metade dos caminhões ainda não conseguiram chegar, metade ainda não conseguiu chegar para poder entregar os produtos. O que está acontecendo? Alguns produtos já estão faltando. Cebola, por exemplo, não tem mais por lá. Batata está acabando, estava sendo vendida por R$ 2,00. Hoje a batata está sendo vendida por R$ 8,00 lá na Ceasa. Essa alta aí por causa mesmo da falta do produto. E outros produtos podem acabar ao longo desse dia, como é o caso da cenoura também, que já está com queda expressiva na quantidade que está sendo oferecida lá na Ceasa. Deixa eu falar do transporte coletivo também, deixa eu chegar aqui para perto, até para ver se tem algum ônibus circulando, pessoal, porque essa daqui é a Avenida Mascarenhas de Moraes. Só fazer um parênteses aqui, esse aqui deve ser um motorista chegando, tentando encontrar gasolina por aqui. Deixa eu tentar falar com ele. Licença, bom dia. Como é teu nome, amigo? Emanuel. Como? Emanuel. Emanuel, você veio aqui tentando encontrar gasolina? Desde ontem. Desde ontem que você está tentando abastecer? Isso. Tem ideia de quantos postos você já foi, por quantos você já passou? Hoje pela manhã eu acordei de 5 horas, fui na Estrada dos Remédios, fui no Parnamirim, fui perto do Hospital de Ávila, fui perto da maternidade Nossa Senhora do Ó e nenhum posto tem gasolina. Não tem para... Não é nem que não tenha no preço que você considera justo, é porque não tem mesmo para abastecer. Não tem gasolina, um absurdo. Como é que você vai fazer se acabar aí o combustível que você ainda tem no tanque? Rapaz, tem 4 pontinhos, eu já pensei em chamar até Uber para economizar essa gasolina aqui, mas eu acho que nem eles têm gasolina também. Até porque uma hora a gasolina deles vai acabar também, né? Vai acabar também. Maravilha, obrigada por parar para conversar comigo. Tenha um bom dia, boa sorte aí na tua procura, viu? Você também, obrigado. Bom dia também, família, aí, ó, tá vendo? A gente vê de vez em quando alguns motoristas passando por aqui e nessa busca e tentando a sorte de encontrar algum posto com gasolina ou álcool, mas está difícil mesmo. Eu vim aqui para perto então da avenida para ver se tinha ônibus circulando. Essa daqui é a Avenida Mascarenhas de Moraes, uma avenida importante aqui na zona sul do Recife, é a avenida que dá acesso, por exemplo, ao aeroporto, e a gente viu um ônibus passando. O que a gente tem de informação sobre o transporte público aqui na região metropolitana? Ontem já houve redução de 8% no número de viagens. Isso significa 2.000 viagens a menos dos ônibus. Isso ontem. Essa medida foi tomada para poder economizar a gasolina que os ônibus tinham ainda no tanque. Economizar o diesel, né? Já que alguns também usam diesel. Aqui a gente viu o ônibus passando, a gente ainda tem o transporte coletivo circulando pela região metropolitana, mas com essa medida mantida, 8% a menos então de viagens aqui na região metropolitana. Só que essas medidas de contenção de combustível para os ônibus, essas medidas podem ser mudadas ao longo do dia. Então, a informação que a gente tem do Grande Recife Consórcio de Transportes é de que se faltar o combustível para os ônibus aí ao longo do dia, não tem alternativa, pessoal. Vai ficar sem ônibus mesmo. Então, a gente está aqui ao longo da manhã também monitorando a situação do transporte público aqui na região metropolitana. Mas eu estou vendo que, por enquanto, tem ônibus passando, como a gente está vendo agora. Mas é claro que as pessoas ficam naquela incerteza de ir para o trabalho e não saber como que as pessoas vão voltar depois para casa ao longo do dia com esse desabastecimento. Aqui na região metropolitana do Recife, os caminhoneiros que protestam contra a alta dos combustíveis, eles estão fechando o Porto de Suape, que é o lugar por onde chega o combustível aqui na região metropolitana do Recife, chega aqui a Pernambuco. Então, como os caminhões que fazem a distribuição dos combustíveis não conseguem nem entrar
em Suape, então eles não conseguem então fazer a distribuição dos combustíveis aqui pela região metropolitana do Recife e pelo interior do estado. Eu falei que essa avenida aqui, de onde eu estou falando ao vivo, dá acesso ao Aeroporto Internacional dos Guararapes. É inclusive nesse sentido aqui mesmo que a gente está. Um pouquinho mais à frente, a gente chega no Aeroporto Internacional dos Guararapes, é o aeroporto aqui do Recife. Já estava num alerta de desabastecimento por falta de combustível para a aviação, mas a Justiça Federal concedeu uma liminar e ontem 6 caminhões foram autorizados a entrar, 6 dos 9 caminhões foram autorizados a entrar lá no porto de Suape. Então eles pegaram combustível para a aviação e abasteceram lá os tanques do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Então, os voos aqui que partem aqui do Recife, eles estão mantidos porque houve esse abastecimento ontem por força de uma liminar. Então, os caminhoneiros foram autorizados a entrar no porto de Suape, então, para poder fazer o abastecimento do combustível de aviação. Como a gente está nesse dia de incerteza com relação ao abastecimento dos postos, de como que vai se dar o desfecho dessa história toda, não só aqui em Pernambuco, mas por todo o Brasil, o que a gente percebe é que as pessoas estão em alerta, sem saber exatamente o que fazer, se vão para o trabalho, se não vão. Então, por causa disso, algumas escolas, inclusive, já suspenderam as aulas, tá? Algumas escolas suspenderam as aulas, isso porque alguns alunos não teriam como chegar às escolas, alguns funcionários também não teriam como chegar às escolas, não tinha a garantia também de como voltar para casa depois. Então, algumas escolas estão com as aulas suspensas. Isso, inclusive, vale para a Universidade Federal aqui de Pernambuco. A Universidade Rural também suspendeu as aulas, já que estamos nesse dia de incertezas, né, Cecília? Exatamente, Camila. Obrigada por todas as informações. São problemas que se repetem de norte a sul do país.